Abra a sua Bíblia para lermos um texto bíblico, Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11, alguns versículos da Palavra de Deus, para uma sucinta meditação na Palavra. Glória a Deus. Texto de Apocalipse 20, verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados irmãos, nós estamos aqui falando há alguns dias sobre assuntos importantes para despertar a curiosidade da igreja para estudo da palavra com mais profundidade, despertar a curiosidade dos irmãos para estudarem a Bíblia, se aprofundarem e aprenderem cada vez mais para servirmos a Deus melhor. Falamos aqui muitos temas já, quase 30 temas, e falamos também nos últimos dias sobre o arrebatamento da igreja. Falamos sobre a tribulação, a grande tribulação. Falamos também do julgamento das nações. E falamos também do milênio, 1000 anos de paz, quando o Senhor Jesus estará reinando sobre a terra, seu reino milenial, juntamente com a igreja, quando a igreja descerá com ele para reinar por 1000 anos. Assuntos que foram abordados aqui. Hoje nós queremos falar uns minutinhos sobre o mundo vindouro. Nós cremos e ensinamos que existe um mundo vindouro. Um mundo vindouro para os salvos, mas também para os perdidos. Depois do milênio, virá o juízo final, que nós chamamos de o grande trono branco, quando haverá o grande julgamento. E depois do grande trono branco, virão novos céus e nova terra. De uma forma bem superficial, visto que o assunto é profundo, escatológico, precisa muito tempo para ser diluído de uma forma mais clara. Mas quando falamos de juízo final, nós estamos falando de trono branco. Quem não vai participar do julgamento, do juízo final do grande trono branco? Este julgamento, chamado juízo final, acontecerá depois do milênio. Depois. E ainda depois do milênio, Satanás, que foi preso lá, quando Jesus veio implantar o seu reino milenial na terra, e ficará preso por 1000 anos. E depois será solto por um pouco de tempo. Depois, quando ele for solto, que fizer guerras contra Jesus e os seus santos, então virá este julgamento do grande trono branco.
Me lembro que falei aqui, por que 1000 anos de prisão para Satanás? Primeiro, para provar para ele mesmo que ele é destituído de perdão, que 1000 anos de prisão não o converteu, não sensibilizou ele para uma mudança de comportamento, para a prova de que ele é destituído, e também para dar esta oportunidade a mais para ele, para ver o comportamento dele. E a Bíblia diz que ele fará guerra contra Deus e contra os seus santos. Mas quem não participará deste julgamento do trono branco? Todos os crentes da era da igreja, desde quando a igreja começou até o arrebatamento da igreja. Quem são os demais? Todos que morreram em Cristo, todos os que morreram como mártires da grande tribulação, esses não participarão do julgamento do grande trono branco. Por quê? Porque são salvos, e o julgamento do trono branco é só para determinar a sentença. O julgamento do trono branco é para a condenação. Quando falamos do julgamento do tribunal de Cristo, é para a recompensa daquilo que cada cristão fez na terra, e se apresentou para Deus e recebeu a sua bênção. Mas 1000 anos depois, um pouco mais, o julgamento do trono branco é exatamente para receber a sentença e ser condenados. Mas haverá duas ressurreições. A primeira para a vida eterna. Daniel 12, versículo 2 diz: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Há uma distância entre essas duas ressurreições tão grande, que a primeira ressurreição começou com a ressurreição de Jesus. Depois vem toda a ressurreição que acontecer até lá. É a primeira ressurreição. Mas estes que estão perdidos não ressuscitarão antes. Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz o texto. Vamos ler do versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Mas os outros não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos acabassem. Vão ressuscitar para o julgamento. O Salmo, no capítulo 7, Salmo de número 7, verso 11, diz que Deus é um juiz correto, e Ele se ira contra aquilo que é errado. Depois do capítulo 18, versículo 25 de Gênesis, nós vemos Abraão orando a Deus, intercedendo por Ló, quando Deus iria fazer o juízo da cidade de Sodoma e Gomorra. E ele intercedia por Ló, e Deus insistia em ir lá destruir a cidade, e ele fez a sua oração: se porventura tiver tantos, e daí foi diminuindo na sua oração, até que chegou em 10, se porventura tiver 10 justos, o Senhor não destruirá por amor dos 10? Daí ele disse: eu sei que o Senhor não é injusto, e o Senhor não mata o justo com o ímpio. Faria porventura injustiça o rei da terra? Não. Deus fará justiça com os seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Nesse grande julgamento do juízo final,
todos ressuscitarão. Todos comparecerão diante do trono branco. Serão abertos livros, diz aqui no texto que eu li, que serão abertos livros, os livros do julgamento serão abertos. Todas as classes serão julgadas. O texto está dizendo que grandes e pequenos, e abriu-se e viu os mortos, grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos não se refere a faixas etárias, mas sim se refere a status, a classes sociais. Não está se referindo a grandes e pequenos do contexto de faixas etárias. E abriram-se os livros das obras, quando todos os homens da terra serão julgados pelas obras que praticaram, as suas injustiças, para definir o grau de condenação, os pecados públicos e os pecados ocultos. Todos os pecados dos homens serão julgados. E o texto diz que será aberto um outro livro, que é o livro da vida. E aquele que o seu nome não foi achado, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Diz o texto aqui: e vi os mortos, verso 12, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros, conforme as suas obras, ou segundo as suas obras. Este juízo não está falando de vivos, está falando de mortos. Apocalipse 20, versículo 12 diz assim, que foi exatamente os mortos, e os mortos foram julgados pelas suas obras. No livro estão registrados os atos. Nós precisamos cuidar bem da nossa vida espiritual, porque haverá um julgamento após o milênio, o julgamento do grande trono branco, onde todos comparecerão para serem julgados e condenados. Mas os salvos estão em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando Lázaro estava morto no seio de Abraão, o rico estava no Hades, em tormento, estava sofrendo sede, estava atormentado numa chama muito quente. E ele disse: eu estou atormentado nesta chama. O lugar onde estão os homens ímpios, que não se converteram, os seres humanos, que aprontaram, que fizeram coisas, que não se consertaram, que estão perdidos, estão no lugar de tormento, aguardando o dia do julgamento. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos aqui na ressurreição dos mortos, em Daniel 12:2 está claro, os que ressuscitam para a vida eterna e os que ressuscitam para a vergonha e o desprezo eterno. Qual é o destino dos condenados? Você vai achar na Bíblia, assunto bem forte esse, né, irmãos? Vai achar na Bíblia algumas palavras: Hades, Seol, Tártaro, Geena, Inferno e assim por diante. São nomes que definem a condenação. Jerônimo e outros determinaram esse nome inferno para locais de sofrimento, locais de suplício. Tem locais em Jerusalém, tem locais de outros lugares também, sepultura, profundeza da terra, escuridão, um monte de nomes que define inferno. E aqueles que vão ressuscitar serão lançados no lago de fogo.
No final de tudo, nós vamos ver aqui outros textos bíblicos, mas esse é o destino do homem perdido. Agora vem Hebreus 2 e 3 para nós. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Daí continua o texto, que foi conquistada no Calvário, foi conquistada por Jesus. Nós, para escaparmos, precisamos atentar para esta grande salvação, buscar a Deus, fraco ou forte, orar, fraco ou forte, clamar, fraco ou forte na igreja, na presença de Deus, buscando a Deus, para se manter fiel diante do Senhor e ser encontrado pelo Senhor, glória a Deus na eternidade. Veja só que Apocalipse 19, 20, diz assim: a besta foi presa, com ela o falso profeta, diante dela fizeram sinais com engano os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Primeiro, o falso profeta e a besta, Apocalipse 19, 20, foram lançados no lago de fogo. Quando você vê Apocalipse 20, verso 10, diz o texto: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No versículo de número 20, foi a besta e o falso profeta jogados no lago de fogo. No capítulo 20, versículo 10, foi o diabo lançado no lago de fogo. Agora no capítulo 20 e no versículo 14, veja o que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui no versículo 14 do capítulo 20, já foi a morte e o inferno. Então a besta e o falso profeta foi para o lago de fogo. Satanás foi lançado no lago de fogo. Agora, o diabo foi lançado no lago de fogo. Quando você olha para o versículo 14 do capítulo 20, você vai ver que o inferno, a morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Daí a morte não tem mais domínio sobre nenhuma pessoa. A morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Até a morte e o inferno foram lançados todos no lago de fogo. Daí termina tudo. Daí vem o novo céu e a nova terra. Daí Deus vai fazer tudo de novo. Mas tem ainda uns versículos que eu quero ler aqui, que é o capítulo 20, versículo 15. Mas antes o 20 e o versículo 15. Veja o que diz aqui. Eu falei da besta e do falso profeta, falei de Satanás, falei do inferno, da morte, que foram para o lago de fogo, mas veja o versículo 15 do capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Então, esse julgamento é um julgamento muito duro, e nós não passaremos por esse julgamento. É o julgamento somente para sentenciar os perdidos que estão mortos, sepultados, morreram e estão em algum lugar. Mas os salvos já estão todos com Cristo, fazendo parte da primeira ressurreição. Daí vem o novo céu e a nova terra. Vamos ler Apocalipse 21 e o versículo de número, vamos ver aqui, versículo número 9. Versículo 1, capítulo 21 e versículo 1 diz assim: e vi um novo céu
e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando Jesus fizer esse julgamento, é Ele que vai fazer o julgamento do grande trono branco. Julgará tudo, condenará os perdidos, salvo não será julgado desse julgamento. Os céus e a terra vão sumir da sua presença, e o mar também. É o que diz o texto aqui: viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora vamos ver ali a Nova Jerusalém, versículo 9 em diante. Dá para ler aqui. Do versículo 9 diz: veio um anjo que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, que é a revelação que o João está contando que teve aqui. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de um ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Depois continua mostrando ali, que é a Nova Jerusalém, que Deus fará depois do julgamento do grande trono branco. Nós vamos fazer uma oração agora, para nós nos apegarmos a Deus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos cuidar da nossa vida. Não te dê sossego, não se tranquilize.
não negligenciemos, mas busquemos a Deus, porque chegará a hora em que cessará as nossas oportunidades da nossa geração, e depois, ou estaremos salvos, ou não. E esse julgamento acontecerá depois, mas os perdidos ficarão guardados em tormento, até o dia do grande juízo final.